Bom dia, pessoal do sexto ano, vocês estão bem? Então vamos hoje trabalhar alguns pontos do capítulo 4, né? Porque vocês já tiveram a aula 1 e a aula 2 desse capítulo. E agora o tia pegou alguns pontos trabalhados para a gente fechar melhor esse assunto, né? Com esses pontos. Após essa aula, vocês farão a trilha do positivo 1. A atividade de hoje, após nossa aula, será a trilha que estará liberada no positivo 1, certo? As questões referentes ao capítulo 4. Então, conclusão, porque, como eu já havia falado, eu peguei os pontos, né? Tanto da aula 1 como da aula 2 e fiz somente essa aula sobre os agentes do relevo. E aí hoje a gente trabalha agentes internos, agentes externos, porque já estudamos os dois tipos. E ao final vocês fazem a trilha, certo? Então aqui como atividade hoje, qual é a atividade de geografia? A atividade hoje, após a aula, é a trilha no positivo 1. Vamos lá. Agentes internos, como estudamos, atuam a partir das forças do interior do planeta, aos quais tende a construir novas áreas emersas. Então, além das diferentes formas de relevo, né? Assim nós temos essas formas que resultam de uma relação entre os agentes internos e os agentes externos. Os principais agentes internos são vulcões, terremotos e o tectonismo, como já havíamos estudado. Na página 22 de vocês, nós temos essa imagem que representa muito bem um movimento do interior da Terra até chegar à superfície. Vamos lá, é a mesma imagem do outro slide, só que tia vai relembrar com vocês esse movimento. Pela posição das setas, aqui nós temos localizada a placa oceânica e do outro lado a placa continental. O que vai acontecer com essas placas? Essas placas vão causar um movimento, pergunto a vocês, divergente ou convergente? Elas estão se chocando ou se afastando entre si? Isso vocês já sabem responder aí. Então, esse movimento, esse choque dessas placas, vai dar origem à cordilheira que vai ser visível à superfície. Vejam que o movimento acontece lá no interior da Terra, mas o resultado dele vai ser constatado na nossa superfície. A gente vai poder, constatar o resultado desse movimento das duas placas. Não é interessante? Então, na sala de aulas, se eu estivesse conversando com vocês, quando a gente voltar, a gente vai continuar fazendo nossas experiências, de cada aula. Tia só ia pegar com vocês uma folha de papel simples, e ia fazer isso, colocando a folha em cima da mesa, você ia pressionar laterais da folha, certo? Colocar uma força aqui entre uma lateral e a outra. E quando você pressionasse, a folha ia fazer isto. Ela ia enrugar. E o que aconteceu aqui foi um movimento de forças pressionando e esse material chegou a enrugar. Seria interessante constatar que esse mesmo movimento ocorreu nesse desenho. Lembrando que é um movimento lento e que aqui a gente pode pegar foi do nosso livro. Mas lá no interior da Terra são blocos, camadas, para se constatar esse movimento todo. Então é uma força enorme, que exerce essa pressão, porque imagine que são blocos para serem movimentados, são placas para serem movimentadas. Não é uma coisa rápida, simples, hoje e amanhã, e já está lá a montanha, não. De milhões, bilhões de anos
para que isso aconteça e chegue até a superfície. Não é assim? Orogenia é o processo de formação desses dobramentos. Então, assim, oro vem da palavra oros, que significa montanha, e genia, que é de genes, que é a formação ou origem. Então, resultado de dois processos similares: o encurvamento da superfície e os falhamentos também, que são as fraturas, as quebras que ocorrem da superfície. Essas rupturas, certo? São dois processos similares. Tia quis também trazer para vocês essa imagem, conversando um pouquinho sobre ela, sobre a questão dos vulcões, né? Localização, zonas sísmicas e vulcânicas da Terra. Então, toda essa área mais colorida, nós temos as zonas, né, onde se localizam as zonas terrestres de atividades sísmicas, nas áreas mais escuras, essa corzinha aqui. Todos esses pontinhos vermelhos são os vulcões que existem no nosso planeta. E esse contorno vermelho são os limites entre as placas. Então, já estudamos as placas tectônicas anteriormente, vimos onde o nosso território está localizado, qual a placa se localiza, né? Isso vocês podem rever novamente no desenho e observar que a quantidade de vulcões, né? A função do desenho hoje é a gente observar a quantidade de vulcões e onde eles estão localizados no nosso planisfério, ok? Então, alguns pontos interessantes que eu colocou no slide tal qual está na apostila para a gente conversar um pouco sobre eles. O funcionamento do planeta e dos agentes internos pode ser bem mais entendido se verificarmos como são constituídos os vulcões. A seguir, algumas de suas principais características. Vamos à primeira. A maioria deles se formam nos limites convergentes entre placas tectônicas, onde ocorre o processo de subducção, isto é, uma placa mergulha no manto sob a outra, fundindo-se e subindo novamente à superfície. Isso vai ocorrer em forma de magma ou lava. Outra característica: a outra parte considerável se constitui nos limites divergentes submarinos, em meio às fissuras que expelem magma constantemente, formando grandes cordilheiras submarinas denominadas dorsais mesoatlânticas. Como assim, tia? Um vulcão no fundo do mar? Sim, isso mesmo. Então, esse movimento divergente lá no oceano, essas fissuras, dessas quebras, dessas falhas, vai sair o magma, ele vai se solidificar lá no fundo do oceano, dando origem também a um vulcão. E nesse formato, em todo esse processo, é que vai surgir as montanhas submarinas. No fundo do oceano também tem as cordilheiras. Nesse caso, elas vão receber nomes de dorsais mesoatlânticas, meso-oceânicas. Desculpem. A outra característica é que uma pequena parte ocorre não necessariamente nos limites, mas no interior das placas, nas denominadas zonas de ponto quente, ou hotspots, como eles chamam. E se situam sobre plumas de magma mais quente no manto terrestre. Vemos já essa questão das plumas, ok? Então, do caderno de atividades, tia passou a página 14, que vocês já resolveram, que era constatando aí o que são agentes internos e agentes externos, que vocês já resolveram, certo? Né? Que tia tem certeza que vocês já sabem identificar. E está aqui a correção. Agentes internos, eu vou colocar a letra I, agentes externos, vou colocar a letra E. É assim? Então, tectonismo interno, erosão glacial externo, intemperismo químico também externo, ação humana, que estamos ali interagindo, modificando,
externo. Vulcanismo, que vem lá do interior da Terra, interno. Erosão pluvial, externo. Erosão eólica, externo. Intemperismo físico, externo. Erosão marinha também é um agente externo. Terremoto é um agente interno. E erosão fluvial é um agente externo, certo? Se não corrigiram, façam aí a correção direitinho, que eu sei que vocês já acertaram boa parte da atividade. E alguns acertaram todas, parabéns! Na segunda questão, né, eu quis trazer para vocês essa imagem porque ela é muito interessante de se trabalhar. Gente, isso aqui é uma erupção observada à noite, né, uma erupção noturna do Monte Etna na Cilícia, Itália. Uma coisa espetacular. Que ele fala aqui, ó, de um local suficientemente distante e seguro, a vista de uma erupção vulcânica, principalmente à noite, é belíssima. Por quê? Porque o vermelho da lava, isso aqui a gente sabe que é fogo, a lava do interior da Terra, né, o magma. Então essa lava incandescente se destaca na escuridão da noite. Isso dá um contraste, né? Dá uma visão muito bonita. Além da lava, que outros materiais também podem ser liberados pelos vulcões. E só sai esse fogo, tia? Só sai essa lava? Então, primeiro vamos conversar sobre o início aqui. Quando ele diz de um local suficientemente distante e seguro, é que a gente pode observar o fenômeno, mas temos que tomar os devidos cuidados. Não está próximo da área em erupção, né? E está no local seguro, onde não vai ser atingido. A gente sabe que vulcões em erupções, eles podem atingir cidades, populações e ser prejudicial, né? E a outra observação é que ele diz que a lava contrasta com o escuro da noite. E isso dá uma visão belíssima, certo? Agora ele quer saber se dessa erupção só sai lava. Não. Os outros materiais que podem ser liberados dessa atividade são gases, cinzas e fragmentos sólidos, que são chamados de tapile, certo? Então, além da lava, o vulcão também expele cinza, gases e até pedaços, fragmentos rochosos, fragmentos sólidos, lá do interior da Terra. Mais uma vez, chamando a atenção para o fato de estar distante dele. Por quê? Essa cinza, né? Esses fragmentos sólidos, eles podem ser soltos, jogados com uma intensidade, uma força muito grande, né? E se estiver próximo, alguém estiver próximo, pode ser atingido, ok? O que é vulcanismo? É o processo pelo qual o material magmático presente no manto chega até a superfície terrestre, passando então a ser denominado lava. Os vulcões, por sua vez, são aberturas na superfície da Terra, por onde o magma é expelido. Isso vai se formar quando a elevação de uma montanha erguida pelo acúmulo dessa lava. E aí nós temos a denominação de vulcões. Podem ser muito variados. A aparência, primeiro, podem ser apresentar como cones, íngreme ou uma elevação mais suave. Ou também o tipo de material que ele espera. Pode ser sólido, líquido e ou gasoso. O tipo de erupção. Há aqueles que se dão por grandes explosões, além de erupções mais discretas, como apenas rios de lava. Ou seja, ele pode acontecer de um BUM e começar a erupção, ou também ele pode ocorrer de uma forma calma, discreta, e aquele de rio de lava vai passando, correndo lá pela superfície, e assim ele pode começar e terminar sua erupção de forma discreta. Como também ele pode ter um grande barulho, uma explosão, e ele começa a sua erupção, certo? Os que ocorrem no fundo dos oceanos não causam danos nem traz risco à sociedade. Lá eles começam, lá eles terminam e tá tudo bem. Os que ocorrem em áreas continentais são os mais perigosos,
partindo desde erupções violentas até lançamento de cinza no ar. E aí a gente, como eu já destaquei para vocês, não pode estar nessas áreas, né, se as pessoas que moram próximos a áreas vulcânicas, porque a gente sabe que moram. Quando um vulcão vai entrar em erupção, as pessoas têm que se distanciar, têm que sair dessas áreas, né? Porque essas erupções podem ser violentas, essas cinzas podem ser prejudiciais à população, né? E muitas vezes, se essa atividade se prolonga 4, 5 dias, essas cinzas lançadas no ar, elas chegam a causar problemas respiratórios, né? Muitas vezes já ocorreu de erupções mais demoradas chegar a cancelamento de voos em aeroportos. Por quê? Porque a visibilidade do ar não estava boa, então os aviões não podiam decolar, né, sem ter uma visão boa, segura para fazer o voo. Então os aeroportos chegavam a cancelar os voos, já chegaram a cancelar os voos e esperar, né, o tempo ficar melhor. Tudo isso pode acontecer nessas áreas próximas de vulcões, certo? E os tsunamis? Os tsunamis, né? Primeiro, a origem da palavra que vem do japonês, são grandes ondas resultantes de terremotos que acontecem nas regiões oceânicas. Os tsunamis se formam quando um tremor no assoalho oceânico ocasiona um deslocamento vertical da água. À medida que atinge águas mais rasas e perde velocidade, o deslocamento pode alcançar vários metros de altura e atingir as regiões costeiras. Podem causar muitos danos, inclusive morte. E aí a gente já viu, né, que vários noticiários, né, já mostraram a questão dos tsunamis. Já temos filmes baseados em fatos reais sobre tsunamis, que é um fenômeno realmente destruidor quando ele chega a atingir as regiões costeiras, as cidades, né? Dependendo da duração desse fenômeno, ele causa muita destruição. A imagem também que está no material de vocês é sobre os pontos quentes, né? Ainda não tinha sido falado e eu trazendo hoje para vocês uma informação a mais sobre os hotspots, como se chamam os pontos quentes. Então, ponto quente é a área situada sobre uma pluma de magma vinda do manto, localizada no centro da placa, distante de limites, não é próximo ao limite, é distante, certo? Então, elas ficam no centro da placa. Então, a faixa que você está vendo na imagem de satélite, ela é conhecida como anel ou círculo de fogo do Pacífico. Todos esses pontinhos vermelhos aqui são vulcões, ok? Aí, essa imagem vem representar a maior das ilhas do arquipélago do Havaí, certo? Big Island. Esse conjunto, né? Esse conjunto de ilhas, esse arquipélago que está localizado no Oceano Pacífico, essa ilha, bem como todo o arquipélago, vem se formando nos últimos 30 milhões de anos. Muito tempo. A gente sabe que esses fenômenos são de formação lenta, em virtude da atividade vulcânica em um hotspot ou ponto quente, como muitos chamam. Então, observando o desenho, a descrição do local e a informação ao lado, temos aí porque ele é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico. Já entenderam por quê? Círculo, porque a imagem remete um círculo, ok? De fogo, se são atividades vulcânicas, expelem o quê? Lava, parte muito quente que vem do interior da Terra. E do Pacífico, logicamente, porque se localiza no Oceano Pacífico, certo? Temos o caça-palavra, que vocês já completaram, porque tia já passou na outra aula. E aqui está a correção de todos os itens que vocês localizaram lá corretamente
que tia fica muito feliz porque vocês entendem e resolvem a atividade toda, certo? É a imagem das palavras localizadas, né? Na página 19. E quem não localizou todas, agora procura localizar por o slide que tia tá deixando, né? Mas eu sei que vocês já tinham feito essa questão, vocês são 10. E os agentes externos, agora vamos para os externos. Água, vento, geleiras, as ações animais e vegetais, tudo isso, incluindo as atividades humanas, formam os agentes externos. Esses agentes desgastam a superfície por meio de 2 processos que chamamos de intemperismo e erosão. O intemperismo é o processo que promove a alteração nas rochas, decompondo-as e desagregando, soltando os pedacinhos, como o tio explicou. Existem 2 tipos básicos, que é o intemperismo físico ou mecânico e o intemperismo químico. A tia também explicou, vocês estudaram. E a erosão é o conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha, realizados por agentes como a chuva, rio, vento, mares, geleiras, entre outros. Lá na aula, a tia colocou cada tipo de erosão com o seu conceito e o seu exemplo, não foi assim? Então aqui eu só relembrei os tipos já estudados, enumerados na sequência que está os slides. Erosão pluvial, vocês já sabem qual é, porque ela é causada. Erosão fluvial, erosão eólica, a erosão marinha e a erosão glacial. Todas elas estudadas corretamente, certo? Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Vocês resolvam uma trilha, né, que vai estar disponível lá no Positivo 1. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!